Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de setembro. Pois é, pessoal, a gente teve aí o corte das taxas de juros nos Estados Unidos, mas o Brasil ficou de fora dessa festa. O que aconteceu? O que poderia acontecer para resolvermos esse problema? Sobre isso e muito mais, a gente vai falar então aqui nesse programa Estratégia em Ação, atualização do mês de setembro. Antes da gente começar aqui, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui se você gosta ou não do nosso conteúdo. Sugestões, críticas, com educação, serão muito bem recebidas, tá certo? Vou pedir então para a nossa produção compartilhar aqui a minha tela, para a gente falar então um pouquinho sobre as movimentações aqui da Bolsa e possíveis oportunidades que nós teremos ou não à frente, tá certo? Bom, pessoal, então a gente acompanhou o mercado brasileiro passando por um processo de realização de lucros. A gente fez aqui o nosso alerta dizendo, olha, pessoal, o cenário está positivo, está construtivo, mas a assimetria não está favorável. Melhorou? Melhorou, ainda não está no ideal, mas a gente obviamente tem um melhor momento aí para os ativos brasileiros e vamos tentar entender o que poderia acontecer para realmente a gente ter um melhor direcionamento aqui dos nossos ativos. Eu falo isso, pessoal, porque a Bolsa eternamente continua aqui barata, tá? O Ibovespa é negociado hoje, é uma projeção de PL, relação preço-lucro, de 7,9 vezes, desconto de 28% em relação à sua média, ou seja, um desvio padrão para baixo. Quando a gente olha aqui para as empresas, no caso do Ibovespa, exceto Petrobras e Vale, nós temos uma relação preço-lucro de 10 vezes, um desconto de 18% em relação à sua média. Também, pessoal, aqui ó, um desvio padrão de distância, o PL hoje versus a sua média histórica. Para as empresas ligadas à economia doméstica, nós temos uma relação preço-lucro projetada para os próximos 12 meses de 9,4%, 22% de desconto em relação à média. Vejam que nós temos aqui um pouco mais, tá, de um desvio padrão, um desvio e meio, tá, em relação à sua média histórica, mostrando o quanto que as empresas ligadas à economia doméstica estão sofrendo mais nesse processo aí de realização de lucros. As exportadoras, PL de 6,7, também um desvio padrão aqui de desconto em relação à sua média histórica. Para as small caps, nós temos um PL aqui de 9,3 e a média é 14,2, um desvio padrão também de desconto. Para as empresas de média e grande capitalização, PL de 7,8, sendo que a média é 10,6, também um desvio padrão de desconto. Em relação ao earnings yield, pessoal, que nada mais é do que o PL invertido, ou seja, ao invés de eu contabilizar a relação preço-lucro, eu estou contabilizando a relação lucro-preço e eu estou tirando, fazendo menos aí a taxa da NTN-B, que é aquele título indexado à inflação emitida pelo Tesouro Nacional, com vencimento aqui médio para os próximos 10 anos. Se a gente fizer isso, pessoal, vejam que a taxa de retorno do Ibovespa hoje está em 6,27, ou seja, projetando para os próximos 10 anos, levando em consideração que essas empresas consigam se manter no seu nível atual de lucros, você tem um retorno de 6% acima do que nós temos do retorno aí da NTN-B. Tá? Se a gente levar em consideração que a inflação esperada é de 5%, você teria um retorno ainda um pouco mais adicional. A inflação é o famoso aí prêmio de risco Bovespa. Não tem jeito, né, pessoal? Quando você vê a taxa da NTN-B média, praticada aí nos últimos 10 anos a quase 6,5%, isso aqui é bastante difícil de competir. Então isso, obviamente, acaba diminuindo a atratividade da Bolsa brasileira. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, pessoal, por conta da situação fiscal. A gente vem acompanhando aí novamente uma deterioração nas expectativas envolvendo a condução de política fiscal aqui no Brasil, que, na teoria, pessoal, seria simples de resolver. Tá? Basta o governo querer, mas não é algo que a gente acredita que possa acontecer no curto prazo. Então, diante disso, obviamente que a gente acaba tendo um cenário mais negativo, porque se você tem uma política fiscal expansionista, significa dizer que é esperado mais inflação à frente.
Normalmente, pessoal, quando a gente faz essas críticas ao governo, as pessoas acabam rebatendo do tipo: ah, você é contra benefícios sociais, você não entende que o Brasil é um país pobre. Sim, a gente entende, pessoal. Eu não vejo que isso necessariamente é o problema. A nossa indagação aqui, o nosso contexto, é colocando sobre a ótica da matemática, sobre o que o governo arrecada e o que ele gasta. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre como ele faz esse gasto, eu estou apenas relatando sobre a quantidade, o valor total. Para que a gente tenha um menor juros exigido aí por esse investidor de longo prazo, o governo precisa casar melhor essa combinação entre o que ele arrecada sobre o que ele gasta. Se ele conseguir passar uma mensagem de que, olha, a gente vai se reorganizar aqui para gastar melhor esse dinheiro, eu não estou falando gastar melhor em cortar recursos da educação, etc. e tal. Estou simplesmente dizendo que o governo precisa fazer a conta fechar. Somente isso. Se ele conseguir fazer isso, pessoal, diminui o prêmio de risco e, obviamente, que os ativos brasileiros eles vão se valorizar. Se isso não acontecer, pessoal, a gente fica à mercê de quem? Dos Estados Unidos, no caso envolvendo a questão de afrouxamento monetário, a gente já teve aí na semana passada o corte de 0,5%. Quanto mais rápido for esse processo, desde que não se passe uma mensagem para o mercado de que os Estados Unidos poderiam entrar em recessão, eu vejo que isso poderia ajudar aqui os ativos brasileiros, tá certo? E uma última notícia que entrou no radar foi que recentemente a China anunciou aí diversos pacotes de estímulo. Isso, sem sombra de dúvida, ajuda aqui o Brasil, principalmente olhando para as empresas exportadoras, tá bom? Então, eu falei da decisão de política monetária nos Estados Unidos na semana passada. Aqui no Brasil, a gente fez um movimento oposto, né? A gente teve o Banco Central elevando a Selic para 10,75, e aqui a gente mostra a correlação entre as empresas de menor capitalização versus a movimentação da Selic. Veja que tem esse desconto, ou seja, pessoal, é para as empresas de menor capitalização estarem bem mais valorizadas, mas esse desconto acaba acontecendo porque o mercado, olhando para frente, tem uma visão ainda bastante pessimista. Sobre o desempenho dos ativos globais, pessoal, lembrando, desempenho em dólares. Vejam que o Brasil, comparado aqui com seus amigos americanos, América do Sul, Central e do Norte, a gente está na lanterninha. Só não perde somente para o México, que também enfrenta aí os seus problemas fiscais. Quando a gente compara Brasil com China, emergentes, mundo, Estados Unidos, vejam que China, pessoal, depois do anúncio, né, desse pacote de estímulos, acabou dando, ó, tchau, tchau, Brasil. Se você quiser ficar no fundo do poço, pode ficar. Eu estou buscando aqui o desempenho que a gente observa aqui para a maioria dos países emergentes e para as empresas nos Estados Unidos. E olhando em termos setoriais, pessoal, vejam que o mercado brasileiro sofreu bastante aí nas últimas semanas e a gente viu um movimento aí de realização generalizado, contemplando inclusive ações mais conservadoras, como utilidades básicas e setor financeiro. Isso daqui, pessoal, é investidor reduzindo a sua exposição em Brasil. Antes de eu mostrar esse gráfico, pessoal, eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre fluxo de investidor. Tá? Quando eu comento que o investidor está realizando lucro, é que a gente tem observado que esse movimento tem sido liderado principalmente pelo investidor institucional. Vejam que o investidor institucional, pessoal, já tem uma saída no ano acumulada em quase 23 bilhões de reais, dados até o dia 23 de setembro. Desses 22, pessoal, somente em agosto foram 16 bilhões de saída. Por que, pessoal, isso está acontecendo? O investidor institucional, que seria os gestores, né, de fundos de investimento aqui no Brasil, eles estão extremamente céticos em relação à condução de política fiscal aqui no país, ou seja, olhando para frente, a perspectiva ele é negativa. Então, já que nós temos um processo de queda de juros nos Estados Unidos, o que favorece países emergentes, eu vou buscar alocação no Brasil? Sim, eu poderia fazer isso, mas tem prova mais fácil. Ou eu fico na renda fixa aqui, ou eu busco outras oportunidades mundo afora, e é isso que o investidor institucional está escolhendo. Então, o que eu queria passar para vocês é a seguinte mensagem. Se o mercado brasileiro, né, avançar nas próximas semanas, isso vai ter nome e sobrenome. China, redução de juros nos Estados Unidos. E aonde esse investidor, que pautado nesses dois fundamentos, pode alocar em ações aqui no Brasil? Exatamente. Empresas de grande capitalização para receber, né, digamos, ter condições de receber essa liquidez mais abundante no mundo e com foco, quem sabe, maior aí para as empresas exportadoras. Empresas que têm uma maior correlação
com a economia chinesa, obviamente uma visão de curto prazo. Importante, pessoal, a economia chinesa anunciou esse pacote de estímulos, curto prazo é positivo, mas se os dados macroeconômicos não convergirem, tá, para um cenário mais construtivo, o investidor logo abandona essa tese. Então, por enquanto, ainda é bastante especulativo, tome cuidado, tá? O que eu passo para vocês é o seguinte, se você tem uma visão mais tática, acompanha mercado, acho que vale a pena você aumentar a sua exposição em commodities, mas acompanhe mercado, tá? A gente ainda tem, novamente, algo bastante especulativo. Não existem sinais de que a economia chinesa vai reagir a esse pacote de estímulos. A nossa impressão inicial é de que isso ainda vai demorar para acontecer, tá certo? Então, por enquanto, como esses ativos estavam muito descontados, eles sobem, mas numa posição mais estrutural, a gente ainda é bem cético em relação a isso. Então, a gente joga isso para o investidor mais especulativo que acompanha mercado. Se você ainda tem uma visão mais de longo prazo, ainda fique conservador neste sentido. E falando de assimetria, aí sim, falando aqui do Ibovespa, vou aqui para o telão para mostrar para vocês, então, veja, pessoal, que diferente do que nós tínhamos há algumas semanas, em que eu chamei a atenção de vocês, eu falei, pessoal, bolsa ali acima dos 135 mil pontos é região de realização de lucros. Não precisa sair de tudo, mas saia pelo menos de maneira parcial. Dito e feito, pessoal, Ibovespa iniciou aí uma movimentação de baixa. Para mim, começar a montar uma posição em bolsa, o ideal é que a gente tenha aqui um índice, pelo menos, na região ali dos 128 mil pontos, que é onde está hoje a média de 6 meses. Mas como a gente teve essa notícia de China recente, pessoal, eu acredito que isso abre espaço para uma certa recuperação aqui dos ativos Brasil. Então, seja seletivo nas suas escolhas, caso você queira acompanhar aí essa possibilidade das empresas exportadoras se beneficiarem desse noticiário de China. Se você tem uma visão de mais longo prazo, vou passar aqui para o próximo gráfico, que é esse aqui. Na minha opinião, tem mais risco, obviamente, mas são as empresas de menor capitalização. As small caps, vejam que elas estão entre a média de 6 meses e o segundo desvio padrão. Mas não tem jeito, pessoal. Aqui é um trabalho um pouco mais difícil, porque a gente tem que levar em consideração que nós temos hoje um cenário em que o mercado espera que até o ano que vem a Selic esteja acima dos 12%, o que acaba sendo prejudicial para essas companhias. Vai ser necessário o quê? Separar o joio do trigo. Por isso, conte com a gente aqui no Genial Analisa, né, na Genial Investimentos. Nós, através do nosso portal, temos lá diversas teses de investimento, o acompanhamento de empresas, para você conseguir fazer essa separação. Aqui, para mim, estão as melhores oportunidades, mas obviamente que essas oportunidades elas só estão surgindo por conta do cenário fiscal bastante deteriorado e sem perspectiva de melhora no curto prazo. Visão de longo prazo, postura mais agressiva, separando do joio do trigo, é aqui que você vai encontrar as melhores oportunidades. Perfeito? Voltando aqui para o telão, vamos seguir aqui, falar agora sobre a postura do investidor. Vejam que nesse movimento de realização de lucros da Bolsa, tudo caiu, tá? Mas obviamente as ações mais agressivas, por conta aí do efeito Selic, acabaram caindo mais. Então, realização total aqui. Novamente, pessoal, em termos de estratégia. Se você é conservador, foco naquelas empresas com bons fundamentos, vai ali comprando aos poucos, foco no longo prazo, seja defensivo, empresas de grande capitalização, não queira reinventar a roda. Com perfil mais especulativo, exportadoras devem se beneficiar desse efeito China. Visão de longo prazo, mas tem uma postura mais agressiva, pode ir nas small caps, acredito que é aí que você encontre as melhores oportunidades, separando aí o joio do trigo. Na parte de aluguel, só para vocês entenderem, tá? Quais as ações mais o mercado acredita numa movimentação de baixa. Então nós temos aqui hoje Exetec, Movida, Simpar, Gol, Pets, Brava Energia, né, que é a antiga 3R, que se fundiu com a Enalta, MRV, SLC Agrícola, Auren e Vamos. Então tome mais cuidado com essas empresas. A pressão aí de venda nesses ativos é a maior. Se o cenário se reverter, essas empresas são a que mais tem potencial de alta, tá? Então, novamente, se você é conservador ou agressivo, façam essas avaliações. Em termos de diferencial do que nós tínhamos há 15 dias e agora, a demanda por maior aluguel cresceu para Gol, Pets, Multiplan, Sequoia e Copasa, e o que mais diminuiu foi Infracommerce, MRV, Açaí, Azul e Pramenos, tá bom?
Só para comentar com vocês sobre as projeções de lucro por ação, olhando para o Ibovespa para 2024, nós tínhamos um cenário melhor, né, nos últimos meses, mas veio caindo por conta desse aumento aí das expectativas de subida de juros. Então, crescimento de lucros somente aí para 2025 e 2026, tá? Nós estamos voltando para o nível que nós tínhamos no início do ano em termos de expectativa. Para as empresas exportadoras, lucro cai neste ano, obviamente efeito commodities, efeito China, vamos ver se tem alguma mudança agora depois desse anúncio de estímulos. E para as small caps, pessoal, não tem jeito, tá? Revisão de lucros para baixo para os próximos 3 anos por conta aí do efeito Selic. Isso aqui, pessoal, é investidor institucional realmente prevendo aí um cenário um pouco mais desafiador. Tá certo? Então é isso. A gente acaba mantendo para os próximos 12 meses, pessoal, Ibovespa a 147.400 pontos. Isso aqui leva em consideração uma balança de riscos equilibrada. De um lado, um ciclo microeconômico mais positivo, balança, né? Maiores estímulos da China, corte de juros nos Estados Unidos. E o que pesa do lado negativo, fiscal brasileiro, pessoal. Juros altos não é bom para ninguém. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês. Novamente, temos aí diversas oportunidades a depender do seu perfil, tipo de investidor, mais curto prazo, mais longo prazo, conservador, agressivo. Mas é isso, pessoal, realmente um cenário bastante complexo, pois essa questão fiscal ela é bastante ruim. Mais uma vez, o Brasil não perdendo a oportunidade de perder uma oportunidade. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui novamente. Isso nos ajuda bastante a trazer aqui as novidades, nossas visões, para ajudar você a investir melhor. Um abraço e até a próxima.